vamos falar um pouquinho sobre medo? Quando nós nascemos, né, desde pequenininhos, nós somos apresentados ao medo, né? Então, nana, neném, que a cuca vem pegar. É como se fosse uma ameaça, então você fica com medo. Não põe o dedo aí que vai levar choque. Cuidado que você vai cair. Cuidado com o homem do saco. Isso vai causando medos na gente, porque nós somos seres humanos, né? E nós viemos para experienciar. Então, ao longo da vida, essas crenças e tudo que a gente aprende vai causando na gente um medo. E aos poucos a gente vai tendo medo de experimentar as coisas. Porque o certo seria, nós sentimos algo e nós falamos, não, eu vou experimentar. Experimentei e aí eu vejo, isso é bom ou isso é ruim? Se isso é bom, fica para mim. Se isso é ruim, elimina, né? Então nós somos seres de experiências. E quando nós vamos crescendo, a sociedade nos ensina isso, né? Essa questão do medo. E aí a gente deixa de experienciar, deixa de experimentar as coisas por um medo. Então nós acabamos vendo que um medo, muitas vezes, é algo que não existe. Algo que a gente nem sabe. Eu não vou comer isso daí porque isso aí não gosto não é bom, né? Mas por que você não experimenta? Muitas vezes a gente fala que não gosta da coisa porque a gente não experimentou. Ou a gente não vai em tal lugar por medo, ou por julgamento das pessoas, por medo de um julgamento. Mas nós não sabemos se realmente a pessoa vai nos julgar. Isso é um medo, um julgamento nosso, né, que nós temos. Mas não é culpa de ninguém. É a sociedade que ela aprendeu assim. E ela precisa ser modificada para que seja, né, apresentado às crianças, enfim. Quem nasce, que as incentive a experimentar. Se o adulto sabe o que é perigoso e o que não é uma coisa. Agora, pelo julgamento dele, né, pelo que ele aprendeu, existem algumas coisas que acabam limitando o ser e ele acaba ficando com medo. E esse medo muitas vezes não existe, né, como a gente mesmo. Olha, eu não vou em tal lugar, mas eu não fui para saber o que ia acontecer, né? E aí eu fico com medo. Então, o medo, o que seria um medo para você? Muitas vezes, muitas pessoas erroneamente vão dizer que o medo é uma questão de proteção. Não, o medo, ele só te para, porque ele faz com que você não faça o que deve ser feito, ou o que você tem vontade de fazer por medo de algo. O que nos protege não é o medo, o que nos protege é o nosso instinto de sobrevivência. Se nós estamos numa ponte, lá embaixo tem um monte de pedra, eu não pulo por quê? Por medo? Não, porque eu sei que aquilo é perigoso, se eu pular eu vou cair lá nas pedras e eu vou morrer. Mas isso é um instinto de sobrevivência, né? É o nosso instinto, o nosso animal. Muitas vezes nós estamos em perigo e aí nós recuamos, então nós corremos ou nós atacamos. Esse é o nosso instinto, né? Assim como um animal. Um animal, ele não tem o hominal, mas ele tem o instinto. Então o que ele faz? Ou ele corre, né? Ou ele recua. Então, ele recua, né? Corre, ou ele ataca. Esse é o instinto animal. E nós também temos isso dentro de nós. Então, esse é o nosso instinto, né? O que a gente faz? A gente pensa, ou eu recuo, eu corro, ou eu ataco. Esse é um instinto. E a sobrevivência seria, como nós temos o racional, nós vamos racionalizar. Se isso é perigoso ou se não é. Entendeu? Então, esse não é um medo. Dá um medo. Mas na hora, se de repente você não tem o instinto de sobrevivência, mas você tem medo, você vai ficar travado ali, ó. Você não vai fazer nada, porque você tá com medo, o medo tá te segurando, ele tá te impedindo de ter uma ação, ou de você correr, ou de você atacar, enfim, né? Então perceba, muitas vezes, que o medo que você tem, ele te paralisa. Então dá uma olhada nas situações da sua vida, se o que está te impedindo de fazer as coisas são o instinto de sobrevivência ou se é o medo. Se você perceber que é um medo, racionaliza, né? Raciocina. Não, realmente é o medo. Então vamos ver se esse medo ele é verdadeiro ou ele é falso. Eu tô com medo de fazer certa coisa.
Mas você fez? Você experimentou? Por que você está com medo? Ah, estou com medo porque pode ser que aconteça. Então eu deixo de fazer porque pode ser que aconteça. Mas, na verdade, você não sabe se vai acontecer aquilo ou não. Então muitas vezes o medo nos paralisa.